Estamos começando mais um JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. E agora o assunto é educação. A alfabetização de crianças avançou no Brasil, mas nós não conseguimos atingir a meta de ensinar 60% dos alunos entre 6 e 7 anos a ler e a escrever. A gente tinha uma meta estabelecida de 60% esse ano, chegamos a 59,2%. Bom, você notou, né? A alfabetização das crianças brasileiras voltou a crescer, agora em 2024, depois de um período que foi crítico, causado principalmente pela pandemia. Mas o índice, até o final do segundo ano do ensino fundamental, chegou a 59,2%. Um avanço em relação a 2023, mas ainda não bate a meta que tinha sido estabelecida pelo Ministério da Educação. A meta era de 60%. Batemos na trave. No episódio de hoje, a gente explica o que esses números revelam sobre a realidade da alfabetização no Brasil, quais são os maiores desafios em diferentes regiões e quais são as políticas públicas que estão funcionando. Para isso, Daniela Mendes, coordenadora de políticas educacionais do Todos pela Educação, está com a gente hoje. Bem-vinda, Daniela. Olá, Edu. Obrigada pelo espaço para a gente conversar sobre um assunto tão importante para o nosso país. É verdade. Então, já começo te colocando nessa fogueira. 59 para 60. Esse resultado deve ser considerado positivo ou preocupante? Bom, a gente precisa admitir que não é o cenário que a gente gostaria, né? Que a gente torce para que o país esteja. O que a gente queria é que 100% das crianças estivessem sendo alfabetizadas na idade certa, que é o que a gente considera que é até o segundo ano do ensino fundamental. Mas é importante que a gente, diante dos desafios que reconhece no país, consiga olhar de maneira positiva para o resultado que a gente obteve, né? Então, apesar de não ter batido a meta, como você bem mesmo colocou, Edu, a gente teve um avanço. Foi um avanço pequeno, de fato, realmente o Brasil cresceu ali 3,3 pontos percentuais, não atingiu a sua meta, mas ele conseguiu andar para frente, o que é muito importante. E por que é muito importante esse resultado nesse momento? Porque a gente está falando de uma política nacional de alfabetização que foi lançada recentemente. Então, ter um resultado que consegue já trazer avanços, né, demonstra que a gente pode não estar na velocidade que a gente precisa. Temos que acelerar, mas estamos andando na direção certa. Então, esse avanço é importante que a gente enxergue como algo positivo. Entendido. Agora, o governo chegou a destacar, não, Daniela, que a tragédia no Rio Grande do Sul, as enchentes, as mortes, escolas fechadas, tudo isso influenciou nos dados nacionais. A minha pergunta é, faz sentido que esse tipo de evento impacte tanto numa média que é nacional, ou isso revela também uma fragilidade aí na forma como estamos organizando a alfabetização no país? Não faz sentido. O que aconteceu no Rio Grande do Sul realmente impactou bastante, porque a queda que esse estado teve nesse índice de alfabetização foi bastante grande. Então, eles partiram de mais de 60% e desceram para 44%. Então, assim, foi uma queda de quase 19 pontos percentuais. Isso mostra que, de fato, o Brasil poderia ou ter atingido a sua meta, ou pelo menos ter chegado muito próximo a isso. Então, de fato, o que aconteceu no Rio Grande do Sul pode ter impactado nesse resultado. E o que mostra, né, o que a tragédia climática mostra, é que realmente, se a criança não está na escola, ela não vai conseguir ser alfabetizada no tempo correto, da maneira correta. Então, a criança estar na escola e estar com as condições necessárias para aprender é fundamental. Então, o que o Rio Grande do Sul nos mostra é isso, né? Se as crianças não estiverem na escola, dificilmente a gente vai conseguir avançar nos indicadores de aprendizagem, e aqui especificamente falando da questão da alfabetização. Claro, também considerando toda a saúde mental de quem faz a educação acontecer na ponta, né? Então, os professores, gestores escolares, todo mundo que está na ponta também está muito abalado emocionalmente com a tragédia que aconteceu. Mas, apesar disso, acredito que o que os dados mostram para a gente é que
Se a gente caminhar nessa direção de aperfeiçoar a política atual, a gente vai conseguir superar esses desafios, principalmente os desafios que foram colocados aqui na questão do Rio Grande do Sul. 27 estados que precisam andar juntos, né? Olha, um impacto negativo num estado repercute severamente na média nacional. Olha, agora, olhando para os outros estados, Daniela, aqueles que tiveram piores índices, muitos ali no norte, no nordeste, o que falta para garantir condições mínimas de alfabetização nessas regiões? Que característica principal você elencaria aí? É só questão de infraestrutura, investimento, ou também faltam políticas de formação de professores? Bom, Edu, o que a gente percebe é que a alfabetização, as evidências nos mostram que a alfabetização, assim como a aprendizagem de modo geral, é algo que precisa de um conjunto de elementos para que aconteça. Então, não existe uma única razão pela qual esses estados não estão conseguindo avançar. Então, eu preciso olhar para esse conjunto. Acho que a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é em relação à prioridade política. Então, a gente está falando de uma política pública que foi construída na ideia de regime de colaboração. Então, os estados, principalmente aqui, colaborando com os municípios, considerando que o governo federal também está nesse jogo, né? Então, governo federal, estados e municípios andam juntos. Então, os estados têm um elemento aqui fundamental de participação, que é a coordenação dos municípios. Se esses estados não priorizarem a alfabetização, não tem uma prioridade política para isso, a gente já parte de um desafio maior. Então, acho que primeiro ponto, prioridade política. Depois, é preciso que a gente considere que não existe um único elemento que vai impactar negativamente. Então, a formação de professores precisa estar muito bem desenhada. A construção dos materiais didáticos, dos materiais pedagógicos, o apoio a esse professor em sala de aula, as avaliações, como que Estado, governo federal consegue apoiar os municípios para que tenha um sistema de avaliação que consiga fazer o professor enxergar onde que ele precisa avançar, onde que ele precisa aprimorar a sua didática, o seu trabalho. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que precisam avançar juntos. E esse é o ponto positivo dessa política que a gente tem hoje no país, que apesar de não conseguir nos levar para o caminho, para o patamar que a gente realmente quer, espera e merece estar, mas já mostra que está caminhando nesse sentido, de tentar garantir esses elementos amarrados, funcionando, caminhando em conjunto. E, do outro lado, é preciso prioridade política, né? Então, essas duas avenidas precisam caminhar juntas. Vamos destacar agora, Daniela, um dado positivo, né? Nós tivemos aí um conjunto de 11 estados que atingiram as suas metas individuais de alfabetização. Dá para dizer que esses estados são modelos a serem seguidos? Que tipo de ação eles estão tomando e que podem ser replicadas? Bom, é importante que a gente considere que essa política de alfabetização, que foi estabelecida pelo Ministério da Educação, ela se baseou em experiências que já vinham acontecendo no país. Então, isso quer dizer que tem diferentes graus de maturidade. Então, muitos estados que têm melhores resultados nesse indicador que recentemente foi lançado, são estados que já vinham trabalhando de maneira mais consistente com políticas de alfabetização em regime de colaboração com seus municípios. Então, eram estados que já vinham olhando para essa visão sistêmica, olhando para esse conjunto de ações e apoiando, seja técnica ou financeiramente, os municípios. Então, o que nos mostra, né, o que esses estados que estão conseguindo avançar e que estão conseguindo melhores resultados mostram para o país, é que é preciso continuidade, é preciso garantir que as políticas ganhem maturidade. Elas precisam serem aperfeiçoadas. A partir dos resultados, é preciso voltar a entender o que não está acontecendo, o que não está chegando de maneira adequada na sala de aula. Tudo isso é um processo de análise, de autocrítica que as gestões precisam fazer para aprimorar suas políticas. Eu acho que isso é o que os estados que vêm avançando conseguem mostrar para a gente.
Então, claro, não é possível que se adapte uma experiência de um estado e coloque de maneira muito semelhante em outro, porque somos um país muito grande, com diferentes realidades, mas é possível se inspirar. A gente pode olhar para uma iniciativa que vem dando certo, uma política que vem dando certo em um lugar e colocá-la com os seus aperfeiçoamentos, adaptadas às questões locais, para que ela possa gerar resultados melhores em um outro estado. Então, acho que o exemplo, né, de olhar que maturidade e tempo de política com aperfeiçoamento é um caminho, eu acho que é a principal lição que a gente conseguiria tirar desses estados que vêm avançando. Um outro ponto, Edu, é que a gente precisa olhar também para entender o que não está dando certo em quem não está conseguindo atingir bons resultados. Então, o que não está funcionando, o que precisa ser melhorado. Então, esse é um papel tanto do governo federal quanto dos estados, em diálogo com os municípios, para conseguir definir quais são os pontos críticos que precisam de melhoria e de mais apoio, seja apoio técnico ou apoio financeiro. Vou trazer então mais 2 dados que foram trazidos por esse levantamento recente, olhando para 2024, né? Bom, mais da metade dos municípios conseguiram avançar nos seus índices. E, por outro lado, 8 estados do país ficaram com menos da metade das crianças alfabetizadas. Olhando para esses números, olhando para tudo que a senhora já conhece sobre esse indicador, a sua maturidade que ainda será alcançada, né? Precisa ser acompanhada, aprimorada, como olhar para a meta, Daniela, de 64%, que é a meta de alfabetização para 2025, para esse ano que a gente está. Na sua visão, essa meta é viável? Era de 60, chegamos a 59, teve o Rio Grande do Sul, vai ser 64. O que precisa acontecer nesse segundo semestre para que ela seja alcançada? Bom, a gente já tem alguns indícios do que nos faz avançar e a gente já sabe que os elementos que estruturam a política atual, eles são bem fundamentados e vêm apresentando resultados. Para a gente acelerar e conseguir alcançar as próximas metas, a gente precisa, primeiro, olhar de maneira diferenciada para os estados. Então, principalmente para aqueles que não estão conseguindo avançar, atingir as suas metas, aqueles que não estão conseguindo ter um desempenho, caminhar junto com os demais estados. Então, é preciso olhar com atenção, entender como que o apoio técnico e o apoio financeiro pode estar voltado principalmente para esses estados, mas também é importante pensar em estratégias que tragam a priorização política para a pauta. Então, um dos pontos dessa atual política é o reconhecimento de boas práticas. Isso é um ponto que a gente considera importante para trazer essa questão da priorização. Afinal de contas, você está reconhecendo as boas práticas, isso pode ser bom em termos de vista político, mas o que mais que é possível fazer para construir essa prioridade nos estados? Então, acho que a gente precisa entender, olhar para o que não está dando certo, para conseguir aprimorar isso e, principalmente, dar continuidade à política. Aperfeiçoar não quer dizer descontinuar e começar tudo do zero. Um dos grandes problemas do país é exatamente a falta de continuidade das políticas. Se a gente sabe que a gente está no caminho certo, numa direção que vai nos levar a esse lugar, o que a gente precisa fazer são aperfeiçoamentos na política para que acelere esse ritmo e a gente alcance a meta prevista e consiga atingir os resultados que a gente precisa para o nosso país. Então, é aperfeiçoamento e continuidade. Muito interessante essa sua avaliação, é importante que os estados tenham isso em mente. Está terminando a edição 1217 do podcast 15 Minutos e eu agradeço a participação da Daniela Mendes, coordenadora de políticas educacionais do Todos pela Educação. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço, Edu, pelo espaço para falarmos sobre esse tema e estamos à disposição.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo de Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o nosso 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos, hein?